Artigo 125, pessoal, na sequência, provocação do aborto sem o consentimento da gestante. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, se vocês observarem do 124, 126 e agora o 125, esse é o mais gravoso de todos. Esse é a pena de reclusão de 3 a 10 anos de reclusão, tá? Modalidade mais grave aí do crime de aborto. E ele pode caracterizar-se de duas maneiras, tá? Então vamos analisar cada uma delas aí. Ao crime de aborto sem o consentimento da gestante, quando houver quando não houver o aborto sem o consentimento da gestante, em duas situações. Quando não houver o consentimento dela, gestante, e ainda assim o aborto é praticado. De que forma isso pode acontecer? Mediante violência ou grave ameaça do agente em relação à gestante, pode ocorrer mediante a introdução clandestina de substância abortiva na bebida dela e uma série de outras situações que pode advir dessa condição. Então veja, na primeira hipótese, a gestante não consentiu, não autorizou e ainda assim o agente realizou a prática abortiva, por isso a pena de 3 a 10 anos. Na outra situação que pode também gerar o crime do 125 é quando há a autorização da gestante. Então, na primeira situação, ela de imediato não autorizou, mas na segunda hipótese agora ela pode autorizar a manobra abortiva, só que ao autorizar você verifica que essa autorização dela não tem nenhum valor legal, não tem nenhum valor jurídico. E o legislador impõe quais são essas situações lá no parágrafo único do artigo 126 que nós acabamos de mencionar. Tá? Então, quando o consentimento dela é obtido com emprego de fraude, é uma forma de violência, tá? Coloquei aí como exemplo, apresentar aí um exame falso impondo um risco à vida da gestante, quando na verdade não há risco nenhum. Isso é uma fraude, portanto, ela, para salvar a própria vida, confiando nesse exame médico falso, ela autoriza a prática abortiva. Se houve fraude, esse consentimento dela juridicamente não tem valor. Tá? Na hipótese de violência ou grave ameaça, gestante com 14 ou menos anos de idade, ou então na hipótese ela ser alienada ou débil mental e não ter discernimento. Veja, há um errinho aí no material de vocês, nessa questão da violência ou grave ameaça, ela incide lá na não autorizada, ok? Então aqui é quando há o consentimento com fraude, quando ela for estiver na faixa etária com 14 anos ou menos de idade, quando ela for alienada ou débil mental sem o discernimento. É óbvio que nessas duas hipóteses aí mencionadas, tá, há também, sem dúvida nenhuma, a questão do estupro de vulnerável, que nós já falamos, e se há o estupro de vulnerável, aplica-se o artigo 128, inciso 2 do Código Penal, que nós vamos analisar daqui a pouquinho. Cuidado, pessoal, botei aí um alerta aí para vocês. Quem mata a mulher, ciente de sua gravidez, e com isso provoca também a morte do feto. Então veja, o indivíduo tem conhecimento que a mulher está grávida e ainda assim elimina a vida da mulher, e ao eliminar a vida da mulher, automaticamente ou na mesma circunstância fática a morte do feto, tá? Nesse caso responde por homicídio e aborto sem o consentimento da gestante, tá? Houve no caso aí o dolo eventual em relação ao aborto, tá? Em relação ao aborto houve o dolo eventual. Entende-se que como ele sabia que ela estava grávida e eliminou a vida dela, ele assumiu o risco de também matar o feto. Portanto, ele responde a título de dolo direto pelo homicídio e dolo eventual pelo aborto, tá? No caso, é cabível ainda, diz a doutrina, a incidência da agravante do artigo 61, inciso 2
a linha H, tá? Que incide lá quando o crime se der em relação à mulher grávida. Uma vez, pessoal, que a agravante aí mencionada, ela se dá pelo homicídio e não pelo aborto, tá? Então você vai falar o seguinte, mas a mulher estava grávida, ele já respondeu pelo crime de aborto. Não, a agravante do artigo 61, inciso 2H, ele está vinculada à situação do homicídio, a conduta voltada ao homicídio. Então ele responde pelo homicídio, pelo aborto sem o consentimento da gestante e ainda em relação ao homicídio incide a circunstância agravante dele ter matado mulher grávida. É óbvio, se ele tinha conhecimento que a mulher estava grávida. Se ele não sabia da existência da gravidez, principalmente quando a gravidez é de algumas semanas ou dos meses iniciais, ele não tinha conhecimento que ela estava grávida, aí nessa situação ele vai responder só pelo homicídio. E nessa hipótese, então, não incide nem a circunstância agravante. Ele não responde pelo 126 do Código Penal, 126 do Código Penal, nem pela circunstância agravante aí mencionada, ok? Sujeito ativo aí do caso é qualquer pessoa, nós estamos diante de um crime comum, sujeito passivo. Agora aqui, a maior parte da doutrina menciona que nessa hipótese o sujeito passivo é o feto e a gestante, tá? É o feto porque é a gestante porque ela não consentiu, portanto ela acaba sofrendo também lesão em relação a isso, e é o feto porque tem a sua vida eliminada. Dos 3 artigos, é o único que nós temos onde boa parte da doutrina menciona que há 2 vítimas, ok?